Eu não entendia muito bem os artigos, mas o argumento central era bem cativante. Não devemos nada aos mortos. Então, eu aprontei. Na verdade, eu ainda estou no meio de aprontar. Eu estava passando alguns rios nas minhas redes sociais, né, como eu sempre faço, porque somos todos um pouco cronicamente online ultimamente. E aí eu vi um desafio literário que me pareceu muito interessante, que era a ideia de você pegar um livro físico e reunir com algumas pessoas que você queira, com a sua família, com seus amigos, com o seu clube do livro, e cada um ler de uma vez, fazer marcações, fazer comentários e aí passar para outra pessoa. E a ideia dessa atividade, deste desafio, era que basicamente funcionasse como se todas as pessoas que estivessem lendo isso em conjunto e fazendo uma grande discussão coletiva, só que separados por espaço e pelo tempo. E eu pensei, quero fazer isso. E aí eu propus a ideia, então, para o meu clube de leitura das senhoras, que é o meu clube do livro, que a gente não lê só livros, a gente lê muitos quadrinhos também, que eu tenho com as minhas amigas. E a nossa obra escolhida foi Impostora Yellow Face, da R.F. Kuang, que é uma autora que eu já ouvi falar muito. Ela é autora de Babel, de Catabases, da trilogia da Guerra da Papoula, e eu nunca tinha lido nada a respeito dela. Eu sempre estava me perguntando, né, por onde começar, qual livro ler. Eu tenho muito interesse em ler todos esses que eu citei, mas aí eu também estava de olho em Impostora, que é um livro muito diferente de todos esses que eu citei anteriormente, porque a Kwan, ela é muito conhecida por escrever sobre mundos fantásticos, né? Então ela escreve fantasias e ela coloca nessas fantasias dela um pouco também de críticas ao racismo, ao colonialismo, ao imperialismo, e ela usa isso também como uma parte do discurso dela, principalmente por ela ser uma mulher bastante jovem e sino-americana. Impostora, Yellowface, por outro lado, é um livro que foge um pouco à regra de tudo que ela publicou antes, pelo menos destes livros que eu citei antes, porque ele é um livro de suspense que aborda o mercado editorial moderno. E aqui a gente também vai ter esses mesmos elementos de crítica, de questão de pessoas racializadas, mas aqui é quase até autobiográfico. Eu não vou dizer assim que é de fato, porque, obviamente, esse livro é uma caricatura levada aos absurdos por personagens imaginários, mas você percebe aqui muitos elementos que a gente também observa na própria carreira da Kwan. E o livro, sendo sobre isso, sendo sobre o mercado editorial, ele tem essa proposta de ser um romance de ficção com uma proposta muito interessante, até mesmo bizarra, até mesmo maluca, né, do suspense, mas também de falar sobre todas as etapas do mercado editorial, desde o autor concebendo o seu livro, como ele escreve, os processos que mudam até de um autor para o outro, até a revisão, até a edição, até o envio de manuscritos para agentes literários, até para grandes editoras, leilões. E numa parte que eu acho muito interessante também, que é a recepção pelos leitores. Porque o que a gente vê hoje em dia, e aí você pode me dar sua opinião também, mas o que eu acho é que há 10 anos atrás, até mais, vai até uns 15 anos atrás, um pouquinho ali, nessa época, o contato com o autor não era tão fácil. Nós tínhamos sim contatos com autores, né? Mas era ainda separado por certas barreiras, certos muros. Se o autor que você gostasse fosse de outro país, dificilmente você teria contato com ele, a menos que você fosse num evento específico. Muitos autores também publicavam e não participavam de eventos. Muitos autores publicavam 1 milhão de coisas e nunca apareciam. Então, era a relação de autor-leitor era diferente. Porém, a gente vive uma ascensão das redes sociais. E vivendo essa ascensão das redes sociais, a gente mudou então o comportamento do leitor, o comportamento do fã. Até porque eu sinto que há 15 anos atrás, se você não gostava de um livro, você só não gostava de um livro. Hoje, se você não gosta de um livro, você tem que fazer questão de comentar isso. Então não é apenas a questão de relação de fã e autor, é também as pessoas que são haters, né?
que eles querem exercer a possibilidade deles de falar mal da obra que eles não gostaram diretamente para o autor, que é o que garante, né, a questão do anônimo da internet. E esse livro ele vai discutir também sobre essa relação e para mim essa foi a parte mais interessante. Mas, antes de tudo, sobre o que se trata o livro? Então, nossa protagonista é a June. A June é uma mulher branca que ela sempre sonhou em trabalhar com escrita, em ser uma autora. E ela fez faculdade, ela estudou para isso e eventualmente publicou o seu primeiro livro. Porém, apesar dela ter assinado um contrato com um agente literário, ter conseguido ser publicado por uma editora tradicional, ela não obteve sucesso. Não obteve sucesso. Em contrapartida, ela tem uma colega da faculdade que tem a mesma idade que ela, que estudou junto com ela, que tem os mesmos sonhos que ela, que se chama Athena Liu. E a Athena Liu, ela é sino-americana e, ao contrário de June, ela já publicou vários best-sellers. Desde que ela assinou seu primeiro contrato, parece que ela foi um sucesso instantâneo. E ela recebe todo o reconhecimento que a June acredita que deveria ser dela. E nisso a June já começa a fazer as primeiras críticas no livro, que acha que um dos motivos pelo qual a Athena recebe de fato todo esse reconhecimento é justamente por ela não ser branca. Porque as editoras, o próprio mercado dá voz a pessoas racializadas, né, a pessoas diversas. E ela, que é apenas uma mulher branca, lhe foi negado isso. Mas a Athena e a June ainda conversam, mesmo que a June fale que elas não são tão próximas assim. E um dia a Athena convida ela para tomar uns drinks porque ela quer comemorar ela ter assinado mais um contrato da sua carreira. As duas bebem, vão eventualmente para o apartamento da Athena, onde elas continuam as comemorações, começam a pensar no que elas comerem, etc. E aí acontece um acidente terrível. E esse acidente leva a uma fatalidade, que é a Athena falecer. E no meio de tudo isso, no meio de chamar a polícia, no meio de chamar os paramédicos, no meio de lidar com toda a situação, a June comete um crime. E o crime é roubar um manuscrito da Athena que ela havia acabado de finalizar. A June pega esse manuscrito, leva ele para casa, lê ele de novo, faz edições, faz alterações, lapida ele, finaliza ele de fato, envia para o seu agente literário. O agente fica maluco porque aquela obra é incrível, é maravilhosa, e fala assim: não, vamos publicar. E a partir disso, a June tem o primeiro grande sucesso dela, o primeiro grande contrato com muito dinheiro, com uma editora interessante, o primeiro leilão dela em que várias editoras lutaram para qual delas poderia publicar a obra. Só que tem um porém. Além do fato da obra ser roubada, né, ela também aborda um elemento assim que faz toda a diferença. O livro, que também é um romance, fala sobre trabalhadores chineses, sobre pessoas amarelas. E aí começa-se um grande debate nas redes sociais. Será que a June, que é uma mulher branca, poderia publicar sobre esse assunto? Não só isso. As pessoas começam a ver similaridades dessa relação, né, do livro com a falecida Athena. E ela começa a ser acusada de fato de plágio. E aí a June, ela vai ter que tentar solucionar esse grande problema, né? A limpar a sua imagem, a que ninguém descubra que ela de fato é uma ladra. E não só isso. Depois que ela se estabelece como uma autora muito famosa, depois que ela tem um grande sucesso, as pessoas começam a pedir por novas obras, por novos livros. E aí ela começa a se sentir insegura. Porque se o primeiro livro que ela escreveu por conta própria não foi um sucesso, e o único sucesso que ela teve foi com o manuscrito da Athena, e o próximo? Como é que ela faz uma obra nova que funcione, se agora a Athena não está mais aqui? Então, pela própria história, por toda essa sinopse, já dá para entender mais ou menos para onde nós estamos indo, né? Eu acho que o livro ele poderia abordar somente a questão do roubo da obra,
seria o suficiente, mas o fato da Quan ter inserido o elemento de raça aqui torna um debate muito maior, muito mais rico e muito mais interessante também. Porque eu acho que em 2026 nós estamos realmente fazendo essas perguntas, né? E a Quan, ela faz isso, ela cria esse debate com várias ponderações incrivelmente ácidas. E essas ponderações, inclusive, conversam dos dois lados. Então, se a gente tem toda essa crítica à June ser branca, também é uma segunda crítica, a das pessoas brancas criticando a própria Atena. Ou ainda, das pessoas amarelas criticando também a falecida Atena. Porque a questão toda aqui é sobre aquilo que eu conversei, que eu falei anteriormente. A partir do momento que você estreita a relação de leitor e autor, ele não tem mais essa necessidade de ser um fã, né? Ele pode também ser um hater. Você cria o portão, a possibilidade de todo tipo de comentário. E as pessoas se sentem muito seguras de fazerem, inclusive, acusações, de fazerem ameaças, porque elas estão protegidas pelo username, por elas serem anônimas. E tudo isso é feito de maneira magistral pela Quan. Ela constrói isso de um jeito muito legal. Muito, muito, muito legal. Enquanto ela conversa sobre a June começa a ler alguns comentários, ter essa relação, ver como ela falando da Atena, me deixou muito curiosa para saber como as pessoas veem a própria Quan. E qual não foi a minha surpresa de ver que os mesmos comentários que eu encontrei aqui, eu encontrei nos Reddits da vida, dirigidos à própria Quan. Inclusive, recentemente, eu acho que em maio deste ano, a autora esteve envolvida em uma polêmica, porque ela está prestes a publicar um novo livro, que eu não sei sobre o que se trata, mas algumas cópias avançadas foram enviadas para pessoas específicas, então isso faz parte do processo editorial, né? Cópias são enviadas para, às vezes, a outros autores, para influencers, para que eles já deem uma primeira resposta do que é aquilo, umas primeiras reviews. E aí vazou uma parte de um capítulo onde havia uma frase escrita: ele era um pianista israelense, tinha vindo de Israel, uma coisa assim, algo assim. Eu não consigo encontrar mais essa imagem, eu fiz um vídeo só sobre isso, mas eu não consigo mais encontrar essa imagem, já foi excluída faz tempo. Mas daí foi isso, e aí começou um alvoroço gigantesco das pessoas dizendo: Então quer dizer que a Quan apoia Israel, justo ela que faz críticas a países imperialistas todo esse tempo. teve gente queimando os livros dela, teve gente jogando os livros dela na lixeira. Olha, foi muito assim, né? E tudo isso gerado por uma frase de um livro que nem publicado foi ainda, vazada. Então ela passou por isso. E é muito curioso, né, como a gente vê isso. Eu obviamente produzo conteúdo sobre livros, sobre quadrinhos, mas eu também trabalho como roteirista. E ultimamente eu tenho pensado muito em escrever o meu primeiro livro. E uma parte que me assusta muito em publicar um livro é justamente essa relação com as redes sociais. E você pode se perguntar, ué, mas você não produz vídeos aqui? Sim, mas é porque eu vejo que hoje em dia ser uma autora exige de você também uma grande atuação nas redes sociais para divulgação, para fazer conteúdo, para publicar. E cara, às vezes eu me pergunto se eu sou apta a isso. Porque eu acho que não sou. Eu acho que eu não tô dentro disso. E a Quan, em Impostora, vai falar sobre tudo isso, vai falar sobre a necessidade do autor ter esse contato, como ele é muitas vezes cobrado sem qualquer tipo de evidência, mesmo que seja verdade, mesmo que ela de fato tenha roubado o livro da amiga dela, as pessoas começam a fazer ameaças para ela e fazer comentários e não há prova nenhuma, mas isso já é o suficiente para jogar o nome dela na lama, mesmo de novo que seja verdade. Então, assim, é muito legal. É um livro que me pegou muito. Eu fui, obviamente, depois que eu finalizei ele, ler algumas críticas e eu vi muitos comentários das pessoas falando que é um livro que, ai, não consegui me apegar à leitura, ai, não funcionou pra mim, não sei o que lá. Mas eu acho que
Para funcionar de fato, para ele ter de fato bastante efeito sobre você, você tem que estar meio que dentro desse universo. E quando eu falo isso, eu não falo somente como autora, né, eu tô falando realmente das bolhas literárias, mesmo que você só goste de ler e comente a respeito, você tem que estar por dentro disso. Porque a partir do momento que você tá por dentro disso, você se enxerga dentro desse livro. Você consegue se ver como uma pessoa que, por exemplo, iria num evento e assistiria a June ser rechaçada. Você consegue ver isso acontecer com tanta clareza que o livro ele ganha novas camadas, ganha novas texturas, ele conversa com você de uma maneira completamente diferente. Só para acrescentar mais alguns pontos positivos, eu acho que a Kwan fala isso, faz, aliás, da narradora da June um exemplo perfeito de narrador não confiável. Ela tá junto com Louis Point du Lac como narradores não confiáveis top 1. E a June, obviamente, a Kwan usa do fato dela ser uma autora e saber se expressar muito bem com palavras para fazer ela uma personagem completamente odiável, mas que às vezes ela tem argumentos que a gente fica se questionando, a gente fica tipo, porque ela sabe se expressar. Só para no momento seguinte a gente querer tipo falar assim, não, pelo amor de Deus, Mona, calha a boca. Dito isso, eu tenho algumas críticas, sim, ao livro. E as minhas críticas, elas residem muito na questão do ritmo do livro. Então eu acho que o livro ele se constrói muito forte no começo, metade. Ali, se a gente fosse dividir ele em 3 partes, eu acho que a primeira e segunda parte são muito boas, o que pra mim já é um ponto altíssimo pra Kwan, porque eu acho que um dos maiores problemas dos autores hoje em dia é que eles constroem um meio e fim muito fortes pro livro e um começo fraco, e eu sou contra isso. Eu acho que o começo de uma obra é tão importante quanto o fim de uma obra. Eles têm que estar altíssimos, porque é ali que a gente vai conquistar o leitor. Então, se o seu começo é fraco, a possibilidade de alguém ler, achar fraco e já dropar, já desistir é muito alta. Eu acho que é essencial que livros comecem muito fortes. E Impostora começa muito forte. E ele tem um meio ali que também é bastante forte. Aí, da metade do livro para o final, ele começa a dar uma decaída. Ele começa a dar uma decaída. Eu sinto que, obviamente, em pura especulação, mas se eu fosse chutar, eu acho que a Kwan teve essa ideia do livro, pensou incrível, começou a escrever incrível, mas quando ela chegou lá pela metade, ela não sabia exatamente como finalizar a obra. Ou pelo menos ela não sabia como levar ao final que ela queria. E eu senti isso da própria maneira, porque chega em determinado momento que a June, ela tá se questionando, né? Como será que isso irá acabar? Como será que essa história irá acabar? Será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria fazer X? Deveria fazer Z? Eu acho que isso é muito da própria Kwan pensando assim, como é que eu devo finalizar esse livro? E justamente nisso, acaba tendo uma reviravolta que eu acho fraquinha, tá? Eu acho que havia elementos criativos nela, mas ela foi abordada de uma maneira que não funcionou muito bem pra mim, talvez porque ficou muito óbvio o que estava acontecendo. Ficou muito óbvio pra mim o que estava acontecendo. E aí, por causa disso, o livro acaba terminando de uma maneira quase abrupta e meio frustrante nesse sentido. É basicamente que eu achei o começo e a primeira parte, metadezinha assim, tão boas, tão interessantes, tão cativantes, que eu queria que tivesse mantido o mesmo nível até o final. Mas eu entendo que é uma dificuldade realmente, tendo em vista que você escreveu algo tão bom assim, né? Às vezes realmente dá uma desbalanceada. Mesmo assim, eu tenho como opinião final que o livro ele é muito legal. Eu gostei muito, eu acho que ele é um livro relativamente, eu acho que ele até dá pra falar que ele é médio, ele tem 350 páginas mais ou menos. Eu li ele no período de uma semana, foi uma leitura bem leve, bem divertida, eu dei muitas risadas, e como vocês podem ver pelas minhas notas, eu fiz muitos comentários. Mas eu acho que dá até pra ver que, tipo, no começo tinham muito mais comentários e aí foi minguando, justamente porque eu acho que realmente o começo foi mais interessante. Mas eu acho que é um livro que, caso você esteja neste meio literário, mesmo que seja só consumindo conteúdo literário, vai conversar muito com você. Vai conversar muito com você. E pra mim foi uma ótima porta de entrada para a Kwan. Eu gostei muito do jeito que ela escreveu.
Inclusive, conforme ela ia escrevendo, eu fui tomando notas de algumas coisas que eu achava muito interessantes da maneira como ela fez, e eu adoro um livro com um narrador não confiável. Adoro. Então, para mim, ele é uma leitura 4 estrelas de 5, uma leitura boa, que tem alguns probleminhas, mas isso que não muda o fato de ser uma boa leitura. E só me deixou com muito mais vontade de ler as outras obras da mesma. Então, eu quero muito ler Babel, principalmente. Eu acho que Babel é o que eu tô mais ansiosa para ler. E depois Catabase, e depois a própria trilogia da Papoula. E quem sabe o novo lançamento dela, que se eu não me engano, deve vir em setembro.